Boa noite, pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência na nossa aula falando sobre componentes hidráulicos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre atuadores hidráulicos e acumuladores hidráulicos hoje, ok? Vamos lá. Então aqui estamos, atuadores hidráulicos e acumuladores hidráulicos. Ok, começando então pelos atuadores hidráulicos, tá? Que é essa peça que a gente está vendo aqui à nossa esquerda, né? Que não passa de ser um cilindro, né? Porém, acionado com um fluido que é, no caso, o óleo. A gente tem, né, os dois orifícios aqui de entrada. Os atuadores hidráulicos, eles convertem a energia de trabalho em energia mecânica. Ou seja, né, o óleo que é injetado para o pistão movimentar algo mecânico. Eles constituem os pontos onde toda atividade visível ocorre e são uma das principais coisas a serem consideradas no projeto de uma máquina. Os atuadores hidráulicos podem ser divididos basicamente em dois tipos, né? Os lineares e os rotativos, né? Essa imagem é de um linear, né? O cilindro só avança e recua de uma forma linear. Os rotativos a gente vai estar vendo durante a apresentação. Bom, são cilindros, né? A gente chama isso de cilindro. Então, os cilindros hidráulicos, eles transformam o trabalho hidráulico em energia mecânica linear, a qual é aplicada a um objeto resistivo para realizar trabalho. Os cilindros foram citados brevemente há pouco. Um cilindro consiste de uma camisa de cilindro, de um pistão móvel e de uma haste ligada ao pistão. Os cabeçotes são presos ao cilindro por meio de roscas, prendedores, tirantes ou solda. A maioria dos cilindros industriais usa tirantes. Conforme a haste se move para dentro ou para fora, ela é guiada por embuchamentos removíveis chamados de guarnições, né, que servem para não deixar o óleo vazar. O lado para o qual a haste opera é chamado de lado direito ou cabeça do cilindro. Ao lado oposto, sem haste, é o lado traseiro. Os orifícios de entrada e saída são localizados nos lados dianteiro e traseiro. Então a gente tem esses orifícios, né, para entrada do fluido, né, que no caso a gente vai utiliza, né, óleo. Aqui tem algumas características, né, e benefícios, né, do cilindro. Aqui está mostrando, né, está um pouco pequeno, mas dá para a gente ler aqui, né, a haste do pistão, né, do que ela é feita, o mancal, a guarnição, a vedação do corpo, o tubo cilíndrico, pistão de ferro, o encaixe do tubo, o anel, né, de amortecimento. Então aqui mostra, né, do que é constituído, né, o nosso cilindro. Enfim, e a força desse cilindro, né? Como é que a gente faz para saber a força desse cilindro? Então, através do curso do cilindro, né, o tanto que ele avança, vamos dizer assim, a energia de trabalho hidráulico é aplicada à área do seu pistão. O componente da pressão da energia de trabalho aplicada ao pistão será não mais do que a resistência que a carga oferece. Ou seja, né, que força que ele tem que fazer para arrastar uma carga. Muitas vezes é preciso conhecer qual é a pressão que deve ser aplicada no cilindro de certo tamanho para se desenvolver uma dada força na saída. Para determinar a pressão, a fórmula usada é a seguinte: pressão igual a força dividido pela área, formulinha simples. Quando a fórmula for usada anteriormente, a área e a pressão, ou a área e a força, foram dadas. Muitas vezes, somente o tamanho do cilindro, o diâmetro, é conhecido e a área deve ser calculada. Este cálculo é tão fácil quanto calcular a área de um quadrado. É verdade
que a área de um cilindro é exatamente 78,54% da área de um quadrado, cujos lados têm o comprimento igual ao diâmetro do círculo D. Para determinar a área de um círculo, multiplique o diâmetro do círculo por si mesmo e em seguida por 0,7854. Então a gente tem aqui a formulinha para descobrir a área do círculo. A área do círculo é igual ao diâmetro ao quadrado vezes 0,7854. A fórmula mais comumente usada é a área do círculo igual a π d de diâmetro, né, ao quadrado dividido por 4. Então você tem essas duas formas da gente achar a área do círculo. Aqui, na verdade, pessoal, é só uma tabelinha, né, de força de avanço teórico e volume de fluido deslocado, para a gente entender, né, que um pistão, né, de 32 milímetros, né, e uma área de 8,4, né, e se for de 10 bar, a gente tem 80 kg força, ou, né, 176 IBF. São as duas forças que a gente, as duas unidades de força que a gente usa. E assim vale também para os 50 bar, para 90 bar, para 130, para 170. Então já está tabelado, né? Não precisa fazer contas. Quando a gente, né, tem a tabela, fica mais fácil. Aqui a gente tem alguns estilos, né, de montagens de um cilindro. Né? Os pistões podem ser montados de várias formas ou estilos, entre os quais estão as montagens por flange, por munhão, por sapatas, né? Orelhas laterais, montagem por base. Ou seja, a gente pode configurar, né, de várias formas aqui o nosso cilindro, ou seja, montar ele mecanicamente de várias formas. Né? Aqui tem algumas delas, se der um zoom na imagem dá para a gente ver melhor, né, a possibilidade de montagem desses cilindros. Atuadores rotativos, né? A gente viu os atuadores lineares, que são os cilindros, né? Os pistões, que a gente chama na prática, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os atuadores rotativos. Então até agora a gente discutiu sobre os atuadores lineares, que são conhecidos como cilindros. Daqui em diante vamos falar sobre os atuadores rotativos. Esses mecanismos são compactos, simples e eficientes. Eles produzem um torque alto e requerem pouco espaço e montagem, muito simples. De um modo geral, aplica-se atuadores em indexação de ferramental de máquina, operações de dobragem, levantamento ou rotação de objetos pesados, função de dobragem, posicionamento, dispositivos de usinagem, atuadores de leme, etc. Então, a gente também vê, né, bastante os cilindros atuando, né, em máquinas de agrícolas, né, máquinas retroescavadeira, né, alguns cilindros que você tem maior controle sobre eles, maior precisão. No caso dos rotativos, né, tem exemplos aqui de ferramental de máquinas. Bom, o campo de aplicação, né, onde utilizar, né, são utilizados para manuseio de material, máquinas, né, máquina-ferramenta, maquinaria de borracha, plástico, equipamento móvel, robótica, empacotamento, comutação de válvula, indústria de multiprocesso, marinha, comercial, militar, processamento de alimentos, fabricação de componentes eletrônicos, linhas de transferência e assim por diante, né? Tem vários campos aí de aplicação para os cilindros e também para os atuadores rotativos. Olha só, vamos falar também um pouquinho, né, desse oscilador hidráulico, né? Então, o que o oscilador hidráulico ele faz? Ele converte energia hidráulica em movimento rotativo sobre determinado número de graus. Então, aqui você tem a imagem, né? A gente tem aí os orifícios de entrada, né? A entrada, aqui, ó, onde a gente injeta, né, óleo aqui, ele faz, né, o movimento rotativo, né?
com campo de giro limitado, né? Ele não tem vários giros, vamos dizer assim, né? Ele é limitado aqui ao a nossa gremalheira, aqui, vamos dizer assim. Então, ele é um oscilador hidráulico e é atuador rotativo com campo de giro limitado, né? Ele não fica girando, ele gira conforme o curso que a gente tem aqui dessa haste. Um tipo muito comum de atuador rotativo é chamado de atuador de gremalheira ou pinhão, que é, né, no caso, o que a gente está vendo aqui. Ó, a gente tem uns dentes aqui, tem uns dentes aqui também no eixo, né, conforme a movimentação desse cilindro, esse eixo, né, rotaciona. Esse tipo especial de atuador rotativo fornece um torque uniforme em ambas as direções e através de todo o campo de rotação. Nesse mecanismo, a pressão do fluido acionará um pistão que está ligado à gremalheira, que gira o pinhão. Ainda em osciladores hidráulicos, a gente tem aqui unidades de gremalheira e pinhão do tipo standard. Podem ser encontradas em rotações de 90, 180 e 360 graus, ou até mais. Então aqui tem um desenho, né, que dá para ver, né, a gremalheira aqui no pistão, né, e conforme ela gira, ela vai girar o eixo aqui do motor. As variações dos atuadores de gremalheira e pinhão podem produzir unidades com saídas de torque até 60 vezes 104 kgfm por metro. Então, né, eles têm uma grande precisão. Tem também os osciladores de palheta, né? Esses modelos são providos de máximo valor de saída de torque para um tamanho reduzido, utilizados para uma grande variedade de aplicações industriais. São dispositivos em modelo de palheta simples, onde possuem um ângulo de rotação máxima de 280 graus. A unidade de palheta dupla produz em dobro o torque de saída para uma mesma dimensão de carcaça e tem um giro máximo limitado de 100 graus. Então a gente tem as palhetas, né, aqui, conforme entra a pressão nos orifícios, né, ela faz a rotação do eixo. Temos também os motores hidráulicos, né, os motores hidráulicos transformam a energia de trabalho hidráulico em energia mecânica rotativa, que é aplicada ao objeto resistivo por meio de um eixo. Então, o eixo, né, é como se fosse um motor elétrico, né, só que o que gira ele aqui não é energia elétrica, né, é energia hidráulica. Então, conforme a gente aplica nos orifícios, a gente tem aqui a velocidade, né, e torque na ponta do eixo. Ainda falando dos motores, né, hidráulicos, todos os motores consistem basicamente de uma carcaça com conexões de entrada e saída e de um conjunto rotativo ligado a um eixo. O conjunto rotativo, no caso particular do motor tipo palheta ilustrado, consiste de um rotor e de palhetas que podem deslocar-se para dentro e para fora dos alojamentos das palhetas. Então a gente tem aqui, né, as palhetas, que são essas hastes aqui, né? A gente tem um eixo e tem os orifícios, né? A placa de orifícios, os orifícios de entrada e saída. Então, conforme circula, né, entra aqui o fluido e sai o fluido, a gente faz a movimentação rotativa aqui do motor. O funcionamento, né, desse motor, aprofundando um pouquinho mais, o rotor do motor é montado em um centro que está deslocado do centro da carcaça. O eixo do rotor está ligado a um objeto que oferece resistência. Conforme o fluido entra pela conexão de entrada, a energia de trabalho hidráulico atua em qualquer parte da palheta, exposta ao lado da entrada. Uma vez que a palheta superior tem maior área exposta à pressão, a força do rotor fica desbalanceada e o rotor gira. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem, né, entrada e saída, então, conforme entra o fluido, ele vai fazer a movimentação aqui, né, das nossas palhetas. Conforme o líquido avança,
a conexão de saída, onde está ocorrendo diminuição do volume, o líquido é recolocado. Aqui uma nota, né, antes de um motor, né, deste tipo, antes que o motor desse tipo possa operar, as palhetas devem ser estendidas previamente a uma vedação positiva, que deve existir entre as palhetas e a carcaça, que senão, né, tem vazão do fluido e não consegue ter uma força ideal aí para poder movimentar o nosso eixo. Motores de engrenagem. Os motores de engrenagem é um motor de deslocamento positivo, que desenvolve um torque de saída no seu eixo através da ação da pressão hidráulica nos dentes da engrenagem. O motor de engrenagem consiste basicamente em uma carcaça com aberturas de entrada e saída e um conjunto rotativo composto de duas engrenagens, assim como mostra a imagem. Uma das engrenagens motora, a engrenagem motora, é ligada a um eixo que está ligado a uma carga. A outra é a engrenagem movida. Então a gente tem aqui, ó, a entrada do fluido, né, e saída do fluido. Então conforme entra, a gente faz a movimentação e faz a pressão, o fluido sair aqui por esse outro orifício, fazendo assim, né, uma movimentação rotativa. Aqui a gente tem motores de pistão, né? Os motores de pistão é um motor de deslocamento positivo, que desenvolve um torque de saída no seu eixo por meio de pressão hidráulica que age nos pistões. O conjunto rotativo de um motor de pistão consiste basicamente de placas de deslizamento, tambor de cilindro, pistões, placa retentora, mola de retenção e placa de orifício eixo. Então, olha só, a gente tem aqui, né, a entrada do fluido, que entra aqui nos nossos cilindros dentro do motor, fazendo a movimentação do eixo, tá? E conforme, né, ele vai movimentando, ele vai saindo pelo outro orifício. Então, olha, vai circulando aqui, fazendo, né, lógico, com pressão, fazendo a movimentação do eixo. Aí tem uma bomba, né, que vai fazer a pressão para o motor girar. Drenos do motor, né? Os motores usados em sistemas hidráulicos industriais são quase que exclusivamente projetados para serem bidirecionais, operando em ambas as direções. Mesmo aqueles motores que operam em um sistema de uma só direção, que é o unidirecional, são provavelmente motores bidirecionais de projeto, com a finalidade de projetar a sua vedação do eixo. Os motores bidirecionais de engrenagem, de palheta e de pistão são, de modo geral, drenados externamente. Aí tem a simbologia aqui, né, dos drenos. Bom, potência mecânica, né? A unidade de potência mecânica é o Joule, né, pessoal, que é dada aqui em watts ali, ó. A formulinha, né, é uma formulinha bem simples também, que é quilograma força por metros, né, dividido por S, igual a 9,8, que é igual a Joule dividido por S, que é igual a W. O cavalo a vapor, né, é uma medida de potência muito usada e equivale a. Então, eu tenho um CV que equivale a 735,75 watts. Portanto, eu tenho 75 kg força por metros dividido por S. Tá? Então, é fácil, né, digamos assim, da gente calcular a potência mecânica. Tá? Então, aqui tem um desenho do lado também que mostra, né, o deslocamento, que é 3 metros, em quanto tempo, que é um segundo, e a força que a gente tem, que é 250 kg-força, tá? Através do objeto resistivo, aí a gente vai ter a potência, né, do nosso, potência mecânica, digamos assim, do nosso cilindro, ou, né, digamos assim, motor rotativo.
Ainda na potência mecânica, né, se um cilindro ou um motor hidráulico que aplica uma força mecânica de 250 kgf, como aquele desenhinho, contra uma carga resistiva de 0,3 metros, né, no tempo de 1 segundo, também tem na imagem atrás, a potência gerada é de 250 kgf vezes 0,3 metros por segundo. Ou seja, a gente tem 75 kgf por metro por segundo, ou 736 joules por segundo, ou 736 watts. Então a potência equivale a 736 dividido por 746 watts por HP, que é igual a 0,986 HP. Se o mesmo trabalho fosse realizado em meio segundo, a potência desenvolvida seria de 1,472 watts ou 1,972 HP. Na verdade é só substituir na fórmula, né, pessoal? Então, equivalência, né, e potência elétrica e calor. Então a gente tem que um CV é igual a 0,986 HP. Um CV também pode ser igual a 4,500 kg por minutos ou 75 kg metros por segundo. Um CV também pode ser 736 watts, né, que é uma potência elétrica. Um CV pode ser igual a 41,8 BTU por minuto, ou também 10,52 quilocalorias por segundo. E um HP pode ser igual a 33.000 libras pés por minuto. Um HP também pode ser 746 watts. E um HP também pode ser 42,4 BTU por minuto. Então, na verdade, são equivalências, né, para a gente entender o que vale um CV e um HP, né, o quanto valem outras unidades de medida. Também vamos falar um pouquinho, né, de atuadores hidráulicos, tá? Perdão, de acumuladores hidráulicos. Um acumulador armazena pressão hidráulica. Esta pressão é energia potencial, uma vez que ela pode ser transformada em trabalho. Tem alguns tipos de acumuladores hidráulicos, né? Os acumuladores são basicamente 3 tipos: carregados por peso, carregados por mola e hidropneumáticos. Entre os 3 tipos apresentados, ilustraremos o princípio de funcionamento dos acumuladores hidropneumáticos, por serem mais empregados, né, no nosso dia a dia. Então, os acumuladores hidropneumáticos, né? O acumulador hidropneumático, ele é o tipo mais comum de acumulador usado na hidráulica industrial. Esse tipo de acumulador aplica a força do líquido usando um gás comprimido que age como mola. Em todos os casos de acumuladores hidropneumáticos de aplicação industrial, o gás usado é o nitrogênio seco. Ar comprimido não pode ser usado por causa do perigo de explosão. Os acumuladores hidropneumáticos são divididos nos tipos pistão, diafragma e bexiga. O nome de cada tipo indica a forma de separação do líquido do gás. A gente tem aqui os acumuladores tipo pistão, né? Tem a imagem ao lado. O acumulador tipo pistão consiste de carcaça e pistão móvel. O gás que ocupa o volume acima do pistão fica comprimido, conforme o líquido é recalcado na carcaça. Quando o acumulador fica cheio, a pressão do gás se iguala à pressão do sistema. Temos aí o acumulador tipo diafragma. O acumulador tipo diafragma consiste de 2 hemisférios de metal, que são separados por meio de um diafragma de borracha sintética. O gás ocupa a câmara e o líquido entra na outra. Então a gente tem um desenho do lado aqui, né, que tem o gás e tem também a base, né, de metal que evita a extrusão da bolsa. O acumulador tipo bexiga. O acumulador tipo bexiga, né, ou tipo balão, consiste de uma bexiga de borracha sintética dentro de uma carcaça de metal. A bexiga é enchida com gás comprimido. Uma válvula do tipo assento, localizada no orifício de saída, fecha o orifício quando o acumulador está completamente vazio.
Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Eu queria dar uma ideia para vocês aí de atuadores, né, e acumuladores. E na próxima aula a gente dará sequência a outros componentes aí da hidráulica. Muito obrigado a todos.